Desde o começo do ano, já foram registrados pelo menos 50 casos de febre maculosa aqui no Brasil. O Brasil registra mais de 50 casos de febre maculosa este ano. Fica o alerta para quem mora ou vai viajar para áreas de risco. Elas não têm registro, Lucas, de carrapato estrela, que transmite a febre maculosa. Depois que 6 pessoas morreram por causa da doença em São Paulo. Esse é o assunto do Doutor Responde hoje, a febre maculosa. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um Doutor Responde. A febre maculosa é uma doença infecciosa febril aguda, altamente letal, que ela pode evoluir desde casos sem sintomas a casos sintomáticos mais graves. No Brasil, os casos mais graves estão relacionados à infecção pela bactéria Rickettsia, que é transmitida pelo carrapato estrela. A bactéria que causa a febre maculosa no Brasil é a Rickettsia rickettsii, mas no mundo inteiro existem mais de 20 tipos dessa bactéria que podem causar a febre maculosa. Apesar de parecer que a febre maculosa é de início recente, ela tem um grande histórico no Brasil. É uma enfermidade que tem um alto índice de mortalidade. Só entre 2000 e 2022 foram registrados no Brasil 2.636 infecções, com 920 óbitos. Segundo dados do Ministério da Saúde, só nesse ano de 2023 já houve 49 casos dessa doença, com 6 óbitos, sendo 4 de um surto em uma fazenda e 2 acontecidos de forma isolada. Sendo que o primeiro caso que foi registrado no Brasil foi no ano de 1929, no estado de São Paulo. Agora vamos responder a pergunta da nossa seguidora Maia Thaís. Ela pergunta assim: doutor, esse carrapato estrela é o mesmo daqueles comuns que ficam em cães? Excelente pergunta, Maia Thaís, e muito obrigado pela participação. Tirando a dúvida da seguidora Maia Thaís e de muitos seguidores, não. O carrapato estrela, ele geralmente habita animais silvestres. Em São Paulo, na região do sul e sudeste, geralmente acomete muitos dos equinos, capivaras, bovinos, que estão em ambientes de fazendas, de sítios. É claro que, ocasionalmente, um cão, um cachorro que possa ir na zona rural pode trazer esse carrapato para próximo ao ser humano. Mas, em geral, não é comum a ocorrência em animais domésticos. Por 2 motivos. Primeiro, por causa da febre. É uma doença que inicia-se com uma febre, início súbito, de forma bem aguda. E segundo, por conta das manchas avermelhadas na pele, que a gente chama de mácula, por isso o nome maculosa. É importante destacar que a doença é transmitida apenas pelo carrapato infectado. Não existe nenhum risco de contaminação ao entrar em contato com a pessoa infectada. Em geral, o quadro clínico começa de forma súbita com dor no corpo, dor de cabeça, febre, que é um dos principais sintomas, manchas avermelhadas espalhadas pelo corpo e muitas vezes o paciente tem muita indisposição. Após a picada do carrapato, o período de incubação da doença varia de 2 a 15 dias, em média 7 dias para iniciar os sintomas. E o período de início das lesões, das manchas avermelhadas no corpo varia de 3 a 5 dias. O diagnóstico da febre maculosa geralmente é feito com um teste sorológico, onde é evidenciado os anticorpos do parasita no sangue do paciente. Porém, esses anticorpos só começam a aparecer a partir do 10º dia de sintomas. Então é necessário que o profissional de saúde que tiver contato com a menor suspeição de um paciente com sintomas de febre maculosa, que ele inicie o tratamento adequado de forma imediata, porque senão o estado do paciente pode agravar e ele vir a óbito. É claro que existe um outro tipo de teste que é feito no início para esse paciente, que é a análise da biologia molecular desse antígeno, mas geralmente é feito em pacientes que já estão graves, bem graves, e de difícil acesso ao sistema de saúde. Então, é extremamente necessário que se faça uso da terapêutica adequada de forma precoce esse paciente, para que não haja problemas maiores se esse paciente ir a óbito. O tratamento precoce é indispensável para salvar a vida do paciente, uma doença altamente letal. Então, se descoberta de forma precoce pelo especialista, pelo médico que está avaliando, ela tem uma cura de 100%. Então, se você iniciar um antibiótico adequado com um paciente com casos leves, a partir do 3º dia de sintomas, esse paciente ele pode ficar muito bem. Se porventura não foi iniciado o tratamento no tempo adequado, no início dos sintomas, o paciente geralmente ele vai a óbito porque é uma doença altamente letal. Um alerta a todos os profissionais de saúde. No Rio de Janeiro, ao ser confundido nas últimas décadas esse diagnóstico de febre maculosa com dengue, muitos pacientes foram a óbitos. Então, na menor da suspeição dessa doença, é importante que inicie o tratamento com antibiótico terapia adequada de forma precoce, que não esses pacientes podem ir a óbito.
A melhor forma de se prevenir é evitando áreas infestadas por carrapatos. Então, ao visitar zonas rurais, como fazendas, sítios, chácaras, é importante que você sempre fique atento se porventura existe algum carrapato andando, percorrendo o seu corpo. E também vestir vestes adequadas, cobrindo as partes do seu corpo para que evite esse contato diretamente com o artrópode. Felizmente não. Diferente da dengue, da leishmaniose ou da febre amarela, a febre maculosa não tem tendência a ter epidemia. O que ocorre são pequenos surtos, são casos isolados, em pessoas que habitam essas zonas rurais que tenham infestação por carrapatos. Ficou com alguma dúvida? Comente aqui embaixo que eu lhe respondo nos stories. O nosso Doutor Responde hoje chegou ao fim. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Até a próxima e bora cuidar e resolver.